Como é que foi? Dá o play. Graças a Deus. É assim. A graça e a paz, queridos. Tudo bem com vocês? Igreja cheia. Estou vendo aqui uma multidão lá fora tentando entrar, mas a casa é pequena, não tem espaço para todo mundo. Não espere para o domingo que teremos culto. Vou falar aqui hoje uma palavra. Essa palavra, esse microfone tá saindo som? Tá, né? Tá. Esse mistério veio para mim quarta-feira. Muito bem, entra. Olha, entrou mais um. Maravilha. Essa palavra veio para mim na quarta-feira. Quarta-feira. Para a oferta. Mas Deus é muito bom. Muito bom. Vamos abrir o livro de Juízes. Quarta-feira. Só que quando eu não estava meditando, eu estava lendo. Meditar é quando você vai e volta, vai e volta. Não, eu estava lendo. E esse livro de Juízes parece engraçado. Não se fala mais do livro de Juízes. Muito difícil você ver as pessoas falando. Então, essa época aqui era uma época em que Israel já tinha conquistado tudo que precisava ser conquistado. Josué entregou as porções para todo mundo. Só algumas tribos é assim. Deus fala, você vai e ocupa aquele lugar. Aí os caras começam, é montanhoso, tem Jebuseu, tem Amorreu. Não é assim? Quando Deus dá um negócio para você fazer, você não fica assim, colocando pelo em ovo? O povo de Israel também era assim, viu? Então quando Deus dá um negócio para você, não fica questionando. Por quê? Porque depois você vai sofrer as consequências. Esse livro de Juízes, eu vou falar do Gideão. Só que, olha o que Deus falou comigo. Gideão, ele foi chamado para fazer algo que lá atrás Abraão ele tinha feito. Lá atrás foi assim. E aí o Senhor falou comigo sobre este livro. O livro de Géser, vocês devem conhecer. Ele está citado no livro de Josué. Se você olhar o livro de Josué, você vai ver naquela passagem onde ele fala que o relógio de Acaz, Deus, acho que eu estou confundido, mas Deus parou o tempo para Josué poder vencer a guerra. Então ele cita esse livro de Géser. E no livro de Géser, você devia ler. Tem na página de número 21, olha o título: Abraão é preso e condenado à morte. Então, o que está escrito na Bíblia é inspiração divina, Espírito Santo. Isso também não quer dizer que esses livros que foram escritos e que eles não colocaram na Bíblia não venha de Deus, discutível. Então as pessoas que escreveram a Bíblia, nós não podemos
nos certificar de que essas pessoas realmente colocaram aquilo que o Senhor, né, até hoje estão encontrando algumas coisas, manuscrito e tudo mais. Nesse livro de Gésar diz, você sabe por que Abraão foi preso? Aqui no livro fala. Por quê? Porque ele derrubou os altares que o pai dele tinha em casa. Quebrou os altares. Aí o pai dele foi até Nimrod, porque Abraão era contemporâneo de Nimrod. Por isso que você tem que ler. Aí você vai começar a juntar as peças. Aí Nimrod mandou prender Abraão. Mas o Senhor chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Está aqui escrito. Tá? A mesma coisa. O que acontecia lá com Gideão? Olha só. Diz que em Jericó eles tinham barricadas. Por quê? Por quê? Os midianitas, aquele povo todo, ele estava vindo com vontade para acabar com tudo que os israelitas tinham feito. Olha lá. Vamos abrir lá no livro de Juízes 6. Põe lá, Leandro, Juízes 6. Só que, se você olhar, o povo se desviou. Então, quando a bênção é muito grande, há um cuidado. Quando a bênção é muito grande na vida do irmão, de uma irmã, o cuidado da gente se desviar é muito grande. Então aí você já entende uma coisa. Por isso que Deus, Ele dá para você medidas paliativas, para você não escorregar na maionese, entendeu? Porque se você escorregar na maionese, acontece o que aconteceu com esse povo aqui. Hoje eu me machuquei. Olha lá. 6. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Adonai. Então, Adonai o entregou aos midianitas por 7 anos. Os midianitas exerceram severamente o poder contra Israel. E por causa de Midian, o povo de Israel escondeu-se nas montanhas, cavernas e outros lugares seguros. Cada vez após o tempo de semeadura, ó quem vinha junto, os midianitas e os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram aqueles caras, quando Israel estava no êxodo, lembra do êxodo lá atrás? Ficaram os velhos, as crianças, e os amalequitas atacavam o povo. Então, se a gente levar para os dias de hoje, eles eram como se fossem piratas. Entra na sua casa, saqueia o que você tem, te rouba. Só que mudou de figura hoje, né? Esse pirata que a gente vê, esses amalequitas que a gente vê hoje, isso é uma entidade demoníaca que atua na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque dá brecha. Israel deu brecha. Deus permitiu que os midianitas e os amalequitas fossem e saqueassem tudo, porque isso está escrito lá no livro de Deuteronômio 28, de 1 ao 14. Se vocês me obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Não obedeceram, 28 até o começaram a rapidar. Aí o que Gideão fazia? Ficava lá no... Vamos falar do 11 aqui, ó. Deus desceu, ele colocou um anjo
Então o anjo de Adonai veio e sentou-se embaixo de uma árvore de pistache em Ofra, que pertencia a Joás. Joás era o pai dele. Olha o que Deus aprontou aqui. Aí o anjo falou para Gideão, ele estava deboiando trigo no lagar. O anjo apareceu e lhe disse: você, valente herói, Adonai está com você. 12. Desculpe. Aí Gideão começou, né? Desculpe, pois eu sou insignificante. Eu sou o menor das tribos. Mas o anjo, por quê? Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Quando a gente inventa muita desculpa, é porque Deus ele vai insistir naquilo que é para você fazer. Não invente desculpa. Gideão inventou desculpa. Mas o que eu quero, lá na frente, 14, Adonai voltou-se. Aqui está dizendo que Adonai, o próprio Deus, falou com ele. Voltou-se para ele e disse: vá com a sua força e salve Israel. Salvar do quê? Da desobediência. Não é salvar dos inimigos que estão atacando, não. Vai salvar Israel da desobediência. E lá na frente, vou falar aqui no 19. Quando Deus entrega para você algo que Gideão fez. Gideão foi para casa, cozinhou um cabrito novo e fez um pão sem fermento com farinha, e colocou a carne em uma cesta e o caldo em um pote e trouxe-o para o anjo sobre a árvore e os apresentou a ele. O que é isso? O que ele fez? Isso é uma oferta de sacrifício. Então aqui vai uma dica. Quando Deus entrega para você uma encomenda ou uma profecia, o que você tem que fazer? Você tem tira a dúvida e você tem que levar ao Senhor a oferta. Significa que quando você está levando ao Senhor essa oferta, você está dizendo para Deus: sim, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me recompensou. Comigo já aconteceu isso. Eu tinha uma picape, estava com busca e apreensão, eu tinha que pagar 25 mil reais para quitar. Eu recebi uma proposta e o valor da proposta era o valor da dívida. Antes de receber, eu dizimei. Antes de receber o valor, eu dizimei. Eu peguei o cheque, eu me lembro que até hoje era do Bradesco, peguei e trouxe para a igreja. Um mês depois eu não sabia, quando eu recebi o valor, o banco ligou. O valor era 25. O banco ligou, negociando a dívida. A Elizabeth recebeu o telefonema
ela ligou ao banco, o banco falou: vamos negociar a dívida, 25 mil, se ele pagar 6 mil, está tudo acertado. Aleluia, Jesus. 6 mil. Tinha um bloco assim, ó, Banco Itaú. O serviço era um serviço tão simples de fazer. Eu fiz com uma pessoa, e o serviço eu fiz só aos sábados. Então eu fiz em 4 sábados, eu fui lá e eu fiz esse trabalho. Aí eu recebi o cheque, só que antes eu já tinha dizimado, um mês antes. Aí quando eu fui lá, sei, 25, é mais fácil pagar 6 do que pagar 25. Olha aqui, ó. Então, o Gideão, ele pegou a oferta, entregou. Olha o que o anjo disse: tome a carne e o masa e coloque sobre a pedra e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a vara. Eu estava com aquela madeirinha, eu ia trazer ela aqui, que tinha em suas mãos, e tocou a comida e o masda, e a rocha acendeu-se em um fogo e queimou a comida. Então diante dos olhos o anjo do Senhor desapareceu. Ou seja, o Senhor aceitou aquela oferta. Esse é o segredo de Deus para você. Aprenda que quando o Senhor fala alguma coisa para você, pode acreditar. Pode acreditar que vai acontecer. Abraão acreditou e ele fez. Quem foi Abraão? Um dos homens mais ricos do mundo. Se você olhar hoje, ele é continua sendo o homem mais rico do mundo. Só que olha só, qual que era a tarefa? Gideão concluiu que aquele era o anjo. Aí ele disse: eu vi o anjo face a face. Aí o que ele fez? Construiu um altar. E chamou esse altar Adonai Shalom. Significa paz. Só que ele tinha uma incumbência. Olha lá no 23 que está escrito: naquele mesma noite Adonai disse a Gideão: separe o novilho, o rebanho de seu pai, e também os outros novilhos de seu pai, de 7 anos, destrua, o anjo falando isso para ele, destrua o altar de Baal que pertence a seu pai, corte o poste sagrado que está junto a ele, e construa um altar adequado a Adonai, seu Deus. Se Deus falar isso com você, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem que fazer. Só que você não vai na casa do seu pai, da sua mãe, chega lá e quebrar tudo. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque a minha mãe era assim. Minha mãe tinha lá um armário que você abria, não tinha nada, só tinha imagens, e ia lá da apodrecida. Você não vai chegar na casa da sua mãe e do seu pai quebrando tudo com os 2 pés, não pode. Tem que ser aqui, ó.
Né, Leandro? Conversa aqui, outra conversa aqui, sem querer fala mais uma, e aproveita, faz uma coisa que ele não faz, sabe o que é? Ora. Ele foi e fez. É uma prática normal. Se você olhar na Bíblia, os caras vão. Jeú fez a mesma coisa. O filho de Davi, quando o irmão estrupou a irmã, para chamar a atenção do outro irmão lá, o que ele fez? Tacou fogo na plantação do homem, aí o cara se levantou, pá. Sansão fez a mesma coisa, que queria chamar a atenção de certas pessoas, ia lá e tocava fogo na plantação, daquilo que a pessoa mais amava na vida. Por isso que tem algumas pessoas, quando quer chamar a atenção de alguém, vai até o trabalho, né? Eu já vi acontecer aqui na igreja. Aliás, na outra lá. Então, esse tipo de coisa tem um remanescente. É sempre assim. O ser humano é assim, mas Deus, ele incumbiu. Ele incumbiu o Gideão. E ele foi e destruiu. Aí depois descobriram que foi ele. Aí mandaram matar. Então, essas coisas, quando você faz, você não precisa falar para muita gente que você fez. Toma cuidado. Toma cuidado. Por quê? Porque as pessoas podem te trair. As pessoas podem te trair. Então, certas incumbências que Deus dá para a gente fazer, nós é que temos que fazer. Nós não podemos levar o segundo nem o terceiro. É obrigação nossa fazer. Tanto é, se você ler lá no final, você vai, e outra coisa que o povo tinha de muito legal, eu acho isso muito bom na linguagem hebraica, como ele destruiu os postes do pai, o nome dele passou a ser Jerubaal, os postes de Baal. Então era assim. Gideão, ele passou a ser chamado de Jerubaal, porque todo mundo sabia que ele foi lá e destruiu os postes ídolos do pai dele. Amém? Então, Deus, ele me deu duas coisas para falar para você, que eu vi rápido isso aqui. Primeiro, antes de você, quando você recebe uma profecia de Deus, cuida dela, zela por ela, fecha a sua boca e oferta ao Senhor. Oferta do Senhor. Deus, ele se agrada da obediência e, boca fechada. É difícil, né? É difícil a gente ficar com a boca fechada, mas Deus, ele tem muitas maneiras de falar com o povo. Outra coisa, sempre você vai ver na palavra do Senhor, sempre tinha alguém
para atrapalhar o caminho do povo de Deus. Então aprenda outra coisa: sempre você vai ter na sua vida alguém querendo falar o contrário sobre você. Isso serve para você aprender mais de Deus. Isso não é incômodo para você, isso é aprendizado. É aprendizado. O livro de Josué, se você for olhar, aliás, o livro de Juízes, começo do livro de Juízes, vamos ver aqui, ó, está escrito aqui, ó, Juízes 3, presta atenção, ó: estas são as nações que Adonai permitiu continuarem na terra, para que pusesse à prova todo o povo de Israel, que não conheceu nenhuma guerra com Canaã. Então essa geração que chegou foi uma geração nova, não conhecia guerra, não conhecia espada, nada disso. O propósito, olha só como Deus ele é tão bom com a gente. O propósito de Adonai era tão somente treinar na guerra essas gerações de Israel, que nada sabiam sobre esses conflitos. Essas nações consistiam em 5 chefes dos filisteus, dos cananeus, dos sidônios. Sidônios, você sabe quem foi os sidônios? Foi a descendência de Acabe. Lê lá, você vai saber. Os heveus, que viviam nas montanhas do Líbano, entre o monte Baal e Hermon. Então, Baal e Hermon estavam juntos. Onde está o trono do Senhor? Monte Hermon. São briga de altares. Então, queridos, mais um recado de Deus: nunca se esqueça disso. Tem gente que fala: eu não quero ter prova na minha vida. Cuidado. Saiba identificar quando você está passando por uma provação. Saiba, o Espírito Santo vai mostrar para você. Quando alguma coisa não estiver alinhado, estiver em desordem, você vai: opa, mas por que não está dando certo? Por que não? Aí Deus já manda você orar. Você vai, ora, e essas coisas, jejum, oração e obediência. Jejum, oração e obediência. Amém? Gideão, ele tem livro de Gideão. Ele era um grande estrategista. E fala aqui como foi que ele acabou com os caras. Eles colocaram os jarros, tacaram fogo, fizeram barulho. Não sei como é que funcionou. Eu imagino que deve ter sido uma brincadeira interessante. Tacar fogo nos jarros, ficar batendo e espantou os inimigos. Então Deus dá uma estratégia diferente para ela, para você. E cada uma dessas estratégias não é para você compartilhar, não. É para você usar. É específico. Por quê? Porque Deus conhece cada um. Deus conhece a mim e você. Está entendendo aí? Messias. Ele conhece o seu jeito. Ele sabe a sua reação. Então ele vai dar à medida que você pode levar. Ele não vai dar nada além daquilo que você pode pegar e cuidar. Amém? Amém. Eu vejo o embaraço saindo da loja lá, viu, Fabiano, Leandro? Vejo um embaraço saindo, um negócio estava enroscado,
uma paralisia, Deus está abrindo as portas, o telefone vai começar a tocar, que ali havia, é como se fosse sabe parentela? Oh meu Deus, é duro, viu? Eu acho que essa palavra é para você, viu, Aleandro? Eu acho que essa palavra é para você. Então o que Deus entregou para você fazer, você tem que fazer, viu? Acaba com esses altares de Baal. É para você. Tá bom? Eu tenho certeza, é para você. Ô Bruno, Deus está mexendo numa coisa antiga aí. Parece que está meio parado, não sei o que é. É coisa de herança. Deus está mexendo e Ele vai movimentar. Vai movimentar. Sabe por quê? Que agora é a hora. Tá? Agora é a hora. Deus vai aumentar seu trabalho, Messias. Deus vai aumentar. Deus vai bastante. Então, se prepara, tá? Se prepara. Estou vendo que você está mais forte. Então agora vai. Aumentou então, vai aumentar mais. Eu creio. Eu creio. Amém? Deus está abrindo a sua cabeça, está colocando coisas interessantes que vai fazer você pensar. Entendeu como é que é? Está abrindo a sua mente, colocando coisas interessantes que você vai questionar e vai perguntar para muitas pessoas. Cuidado com as pessoas que você perguntar isso, viu? Pergunte a pessoas que você realmente recebe boas respostas. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. E domingo a gente tem culto às 10h30. Amém, amados?